Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica. Lembrando que nós estamos lendo Conselhos Importantes para Novos Cristãos, o livro do nosso irmão Fernando Angelim. Nós estamos no capítulo 4, na página 67. Tá? Então, recapitulando algumas coisas que nós vimos nas últimas aulas. No tópico 2, ele pergunta assim: como nós podemos saber se somos realmente salvos? E aí nós tivemos uma série ali de questionamentos que podemos fazer para nós mesmos, né, de maneira bem pessoal, para ver, né, como que está o nosso cristianismo. Assim, vai servir ali como um bom balizador, né, uma boa métrica, para sabermos se nossa vida com Deus está realmente de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que Deus ele deixa na Bíblia e, enfim, ele mostra também ali qual que é, o que nós devemos fazer. Então, a primeira é a questão da fé, em que nós temos que crer em Jesus Cristo, no Evangelho, falamos também sobre arrependimento de pecados, e tudo isso faz parte ali, né, de crermos em Cristo. Assim como também vimos a questão das obras, né, que nós chamamos de evidências moral, ou seja, será que nós mudamos após termos esse encontro que nós dissemos que nós tivemos com Cristo? Então a gente tem que ver quais foram as mudanças na nossa vida, se o Evangelho realmente teve uma transformação visível, né? Ou seja, o que as pessoas que andavam com a gente ali, ou então o que as pessoas falam de nós, né? Assim como também como que estão as nossas obras. Então são coisas que a gente tem que parar e verificar. E a questão também social, que foi muito ligado ao amor que a gente tem com Deus, ao amor que a gente tem com o próximo, com o inimigo, com a igreja como um todo. Então todas essas coisas nós podemos fazer essa pergunta aí, né? Como eu sei que eu sou salvo? Se nós fizermos esses exercíciozinhos e frequentemente estarmos pensando nessas questões, vai ser muito bom pra gente, porque realmente quando a gente coloca o nosso cristianismo ali em xeque, é onde a gente pode ver os pontos que precisam melhorar, os pontos que precisam, né, de mais atenção na nossa vida, e realmente tomar atitudes que façam com que nós, né, que somos crentes, que cremos em Cristo, mudamos algumas coisas da nossa vida e com certeza vamos crescendo mais e mais ali na fé. E hoje tem uma pergunta muito interessante que é o tópico 3. Os que desviam perdem a salvação? Essa é uma pergunta bem interessante e que hoje nós vamos, pelo menos aqui, tentar dar um norte aqui e tentar responder. Alguém pode ler ali, por gentileza, o primeiro parágrafo? O primeiro parágrafo aqui depois do tópico 3, tá? Eu leio. Isso, por gentileza. Você pode pensar, e se um cristão resolver pecar, se afastar e viver no pecado sem arrependimento, o que acontece? Das duas, uma. Se ele nunca mais voltar e não acontecer nada com ele, isso é uma evidência de que, de fato, esse nunca foi convertido, nunca foi regenerado. Estava no nosso meio, mas não era dos nossos. 1 João 2,19. Eu vou abrir essa referência, tá? Mas o que aqui está falando? Pessoas na igreja nem sempre significa que elas são salvas. Infelizmente, às vezes por uma série de motivos, e um dos principais é um evangelho em que não prega a verdade das escrituras, acaba fazendo com que as pessoas sejam enganadas e se enganem também, mesmo dentro da igreja. Então toda aquela prática dela não passa de religiosidade e o que a gente chama de dogma. Que são dogmas? É um conjunto de ações que ela faz querendo um meio ou um objetivo. O que seria a salvação dela. E hoje nós vemos muito disso, por exemplo, em algumas igrejas que a pessoa ela segue ali uma cartilha de regras, então ela acha que ela não peca ou que se ela fizer tal coisa ou não fizer tal coisa, ela é justificada por Cristo, e aí ela acaba enganando-se ali durante a vida dela. Então, existe esse tipo de perfil dentro da igreja, pessoas que são enganadas e pessoas também que se enganam. Tá? Uma igreja aonde tem uma teologia
vamos dizer assim, mais amarrada, é mais difícil acontecer isso. Não é que não acontece, porque pode ter pessoas, inclusive dentro de igrejas que são muito bíblicas, que são muito corretas, que pregam as escrituras de uma maneira genuína e verdadeira, e mesmo assim está sendo enganada. É um pouco mais difícil do que uma igreja que acaba tornando-se um grande atrativo por várias coisas, né? Então a gente vê igrejas aí que é muito parecida com um shopping center. Toda hora você tem alguma coisa legal para fazer. E assim, é um monte de grupo que tem muitas atividades que qualquer um, né, se interessaria. Mas o evangelho nela é extremamente pobre. A mensagem da palavra é extremamente rasa. E aí as pessoas nunca acabam ali, nunca tendo um alimento mais sólido, né? Um alimento mais denso. Das duas, uma. Ou vão ser crentes verdadeiros com nível bíblico muito baixo, tá? Pode acontecer, porque salvação é um mistério, então a gente não pode dizer que não existe pessoa salva naquela igreja. Não, existe. Porém, às vezes ela é imatura, ela não tem o mesmo grau de maturidade que uma igreja que preza a palavra, preza com que a pessoa cresça nas escrituras, que estude, né, a Bíblia. Então, tem esse aspecto. Ou a pessoa acaba nunca conhecendo o evangelho e acaba se enganando. E aí a gente vê, por exemplo, igrejas, eu já congreguei em igrejas que o hall de membros tinha aproximadamente 7.500 pessoas. Só que a gente chama de nave, né? Ou seja, aquele auditório principal, ele tinha mais ou menos ali um espaço para 1.200, 1.300 pessoas. E geralmente o auditório não dava pela metade nos cultos, num culto de domingo. Então, por exemplo, se você assistia um culto de domingo, você pensava assim, bom, se tem 7.000 pessoas, então nos 3 cultos de domingo tem que estar cheio e ainda assim vai sobrar gente. Mas não era isso que você via. E quando você às vezes ia conversar com as pessoas, era geralmente o mesmo perfil. Eu tenho 1 ano de crente. Eu tenho 2 anos de crente. Eu tenho 3 anos de crente. E aí, para você achar alguém que tinha 4 anos, geralmente era a família de um pastor ou de um diácono. Era muito difícil você achar pessoas que tinham uma longa caminhada cristã. O que significa que era uma igreja que se renovava muito, né, a questão de pessoas. E, infelizmente, a gente via, né, eu, por exemplo, vi muitas pessoas acabando saindo do evangelho, assim como a gente vê muitas pessoas hoje desanimando da fé. Então, dentro da igreja, sim, pode ter pessoas que não são crentes verdadeiros e genuínos. 1 João 2, eu gostaria que alguém lesse o 18 e o 19. Por gentileza. Se ninguém abriu, eu posso ler então. Você abriu? Não. Tá, desculpa. Eu vou ler então, 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Aí olha só o que ele vai falar aqui agora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são de nós. Então, uma das coisas aqui que o apóstolo João está falando é que existiam pessoas na igreja que não eram cristãos verdadeiros. E uma dessas marcas era justamente o afastamento dessa comunhão. Era um afastamento também que implicava, então assim, você se afastar da igreja, era você também se afastar do evangelho e do ensino apostólico. E veja que isso aplica-se até hoje. Por exemplo, as pessoas quando começam a se afastar da igreja, é porque elas não estão bem espiritualmente. Já começa por aí. Então uma pessoa que ela não entendeu o evangelho, assim, em algum momento provavelmente ela vai sair da igreja. Porque ela não vai compactuar. Então vai ter algum momento em que aquilo ali vai acabar ficando insustentável para ela. E João já está mostrando aqui. Ele pregava ali, né, o evangelho, ele era um apóstolo, então você tinha ali a comunhão com os irmãos da igreja, e aí você vê esses cristãos que não eram verdadeiros e não eram genuínos, saindo da comunhão. E essa é uma marca de quem não é crente, quem não é cristão. Eles vão realmente saindo da comunhão. Eles vão acabando aí ficando, né, infelizmente, pelo caminho. Então, se a gente olha
por exemplo, essa passagem ela quer mostrar isso. Ela quer mostrar que uma das coisas que acontecem é justamente a gente se afastar da comunhão com Deus e aí a comunhão também da igreja e com os irmãos. Inclusive, Hebreus fala para a gente não fazer isso, não se afastar da comunhão dos santos, né? Não fazer isso como alguns estavam fazendo, ou como muitos que nele coloca ali estavam fazendo. Então, a gente vê, quando a pessoa começa a esfriar na fé, dos traços que começa a entrar, fora o pecado, fora ali velhas práticas do homem, é esse desânimo da igreja. Ela olha e fala assim, puxa, esse negócio de igreja não tá com nada, né? Ou então ela começa a achar alguns defeitos assim da igreja. É porque, poxa, sei lá, não gosto muito do pastor, não gosto de fulano de tal, aqueles irmãos ali, eles têm tal coisa. E aí ele acaba se afastado mesmo. Ele sai como um todo. É diferente, às vezes, de uma pessoa que olha e fala assim, poxa, essa igreja aqui, eu tô achando que a teologia dela não tá sendo tão bíblica. Mas existe uma outra igreja ali que também tem alguns problemas e a teologia dela é mais bíblica. Então, né, talvez eu poderia conhecer, mas ele não está saindo da igreja. Talvez ele, por algum motivo, ele achou uma outra igreja, né, teologicamente melhor, e isso tem acontecido um movimento durante alguns anos, principalmente com a internet mostrando, né, alguns homens aí importantes de Deus, né, a gente pode colocar aqui alguns nomes, Augusto Nicodemos, Marcos Granconatos, Jona Madureira, pessoas assim que hoje estão em evidência, Iago Martins também, e pregam o evangelho, a pessoa olha e fala assim, nossa, mas eu nunca ouvi dessa forma. Aí a pessoa começa a ler a Bíblia e fala assim, poxa, deixa eu ver aqui o que o Nicodemos falou na Bíblia. E ela fala, poxa, não é que é verdade? E aí ele olha e fala assim, poxa, mas a igreja não está falando isso. E aí ele acaba achando uma outra igreja e ele migra, mas ele não está saindo do evangelho. Ele não está sendo um apóstata, que daqui a pouco a gente vai falar o que é um apóstata. É uma pessoa que sai ali desse meio. Então, existe esse traço. Mas significa que todo mundo que sai da igreja não é crente ou não é salvo? Essa é uma boa pergunta, né? Então, irmãos, vamos lá. A gente também vai falar hoje sobre a questão de Hebreus, capítulo 12. Eu gostaria que a gente abrisse lá. Por quê, irmãos? Porque assim, infelizmente existe algumas vezes que a gente desanima, né? Existe alguns problemas, enfim, todo mundo aqui tem uma vida e, né, por um acaso, a gente infelizmente pode acabar de alguma forma ali ficando um tempinho fora, né? Vide, por exemplo, a parábola do filho pródigo, que é a questão ali de um filho que sai ali da casa, né, do pai e fica ali um tempo fora, ele acaba fazendo um monte de atitude errada. Essa parábola está em Lucas 15, tá? Se não me engano aqui é do verso 11 ao 32. E aí ele volta e o pai restaura ele. Mas veja, todo esse processo que ele passa ali longe da casa do pai, ele acaba tomando uma série de decisões erradas, né? Essas decisões levam a ele a comer comida de lavagem de porcos e ele quebra a cara tanto que chega uma hora que ele pega e fala assim, peraí, se eu for para casa do meu pai, mesmo que eu seja o servo, ainda assim eu vou estar numa situação melhor que essa. E às vezes é isso que acontece com a pessoa. A pessoa, ela sai da igreja, ela faz um monte de coisa errada, Deus quebranta ela e traz ela de volta. Por quê? Porque é filho. Tá? Então fica um alerta aqui também. Se nós somos cristãos verdadeiros, e nós somos pessoas que Deus salvou, se a gente fizer alguma coisa, tanto dentro da igreja como sair da comunhão também, pode ter certeza que Deus vai trazer. E Deus, ele vai disciplinar. E nós vamos ver essa disciplina aqui em Hebreus. Tá? Pode ler ali do 5 até o 8, por gentileza. Hebreus 12, do 5 ao 8. Por favor, então. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige ao que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção,
Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Pesado, né? Então o que está dizendo aqui, irmãos? Que Deus, Ele, para trazer o nosso coração de volta, Ele disciplina. E Ele até mesmo açoita, no sentido de, Ele pode colocar a gente em umas situações que realmente nós vamos sentir, tanto na nossa carne, como também, né, no nosso espírito, que é para a gente voltar a Deus. E toda essa correção, ela vem com um intuito, que é o quê? De restaurar a pessoa de volta para Ele. Então, por exemplo, a pessoa sai da igreja, pode ser que ela sofra um bocado, mas não é ainda uma disciplina. Por quê? Porque a disciplina de Deus, ela vem para fazer o quê? Ela vem para trazer a pessoa de volta para Ele. Tá? Às vezes a pessoa sai da igreja e volta para uma vida, né? E começa a sofrer um monte de coisa. E é justamente a consequência do pecado dela mesmo que está fazendo isso. E assim, irmão, ela vai, infelizmente, morrer longe de Cristo e sofrendo. Agora, aquele que Deus está disciplinando, isso tanto fora da igreja como dentro da igreja também pode acontecer isso por causa de pecado ou de alguma coisa que está acontecendo, ela vem para restaurar o coração. Ela vem para trazer de volta para Deus. Porque quando Deus ele salva alguém, quando Ele escolheu alguém desde a eternidade passada, ninguém pode arrancar da mão dele. E a gente vai ver isso, se alguém puder ler, por gentileza, agora no Evangelho de João, no capítulo 10, do verso 26 ao verso 29. Mostra isso. Mostra que quando Deus ele chama alguém, nem nós mesmos vamos conseguir sair da mão dele. Nem se a gente quisesse, nem se, enfim, né, juntássemos aí todas as forças que nós temos ou não temos. Nós não conseguiríamos, porque a salvação que opera em nós é muito maior que isso. Como eu falei, a questão do arrependimento, quando Deus ele opera no nosso coração, é algo totalmente contra a nossa natureza. É um milagre muito grande. E aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pela nossa vida, a vida dos que foram salvos, é muito maior do que a operação do pecado em nossas vidas. É muito maior. O pecado entrou por Adão, que era um representante. E, vamos dizer assim, a salvação, o triunfo que nós recebemos pelo pecado, veio por Cristo. Isso é muito maior. Então, mesmo que nós quiséssemos, nós não conseguiríamos sair, né, ali das mãos de Deus. Alguém pode ler, por gentileza, João 10, Evangelho, do 26 ao 29. Eu posso ler? Pode ler. 26 ao? 29. Mas vós não credes porque não sou das minhas ovelhas, como já vos lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes vida eterna e nunca perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Amém? Amém. Leio o 29. 29. Isso. Uhum. Meu Pai que me as deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-la da minha mão, de meu Pai. Uhum. Então vamos lá, irmãos. Essa referência aqui, ele está usando o termo arrancar. Por quê? Porque antes ele também estava falando da questão dos pastores e mestres mercenários, ou seja, aquelas pessoas que pastoreiam igrejas, né, ou tem ali um rebanho, mas não importa. Na primeira situação de perigo, o que ela faz? Foge. Né? Então a gente tem, infelizmente, pastores assim, que só querem se aproveitar ali dos membros dele por uma série de motivos também. A gente poderia citar aqui N. E Deus está falando o quê? Que Ele é o bom pastor e ninguém pode arrancar, né? Nenhum mercenário, nenhum ladrão pode arrancar a ovelha da mão dele. A tal ponto em que toda ovelha que é dele, que quando escuta a voz, reconhece, que é o chamado do Evangelho. Isso é bem interessante na nossa vida. Por que a gente escutou a mensagem do Evangelho e por que nós cremos? Porque Deus nos tornou uma ovelha dele. Então, quando a gente ouviu o Evangelho, a gente olhou, opa, peraí, eu preciso de Jesus. Ele é a minha única esperança.
Então é esse o sentido de você ouvir a palavra. É você realmente ouvir o chamado do seu pastor, que é Jesus Cristo, e você olhar e falar assim, esse é o meu pastor, é ele que eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. E ninguém, irmão, nada pode nos arrancar da mão dele. Ele usa aqui essa figura do pastor, né, do mercenário também, e dele, ou seja, nenhum ladrão, nenhuma circunstância, nada pode arrancar. É o próprio Deus que deu a ovelha a Jesus. Amém? Acho que você queria falar alguma coisa, você falou? É porque com algumas pessoas que eu falei desse versículo, a pessoa chegou e falou, ninguém arrebatará da mão de Jesus, a não ser a própria pessoa. Alguém já ouviu isso? É. Aí eu falei, bom, eu entendo o que você está falando, o problema é que não está escrito no texto. Você que está colocando isso na Bíblia. Não está escrito, lê aí. Entendeu? O problema é que as pessoas colocam coisas que não está escrito. O texto fala, ninguém as arrebatará. O texto fala, nosso papel é entender. Ainda fala que Deus é maior do que todos, não tem diabo. Porque no meio, principalmente aqui no Brasil, 95% das igrejas acham que o diabo pode roubar a salvação do crente. Verdade. Aí esse versículo 29 torna-se uma mentira. Uhum. Porque o 29 fala, né? Meu Pai que mais deu é maior do que todos. Entenderam como eu preciso tomar cuidado com o que eu falo? Sim. Existem maneiras suaves de chamar Deus de mentiroso. Entendeu? Só isso, Ana. Obrigado. Amém. Então, meus irmãos, o que nós então já vimos até aqui nessa aula? Essa questão de aqueles que são salvos, o próprio Deus ali, ele preserva, ou seja, nós somos ovelha. O próprio Deus deu a Jesus Cristo e nada, e ninguém pode tirar nas mãos, porque foi Deus que deu. Então, como o Maurício aqui falou, nem nós mesmo, apesar de algumas igrejas olhar e falar assim, mas você pode e tal, né, tal coisa. Não. Outra verdade também aqui que nós vimos. Existem pessoas dentro da igreja que não conhecem o Evangelho. E aí o que vai acontecer? É muito provável com que essa pessoa saia. Assim como João ali, 2,19, a gente viu pessoas saindo da igreja, saindo da comunhão. Por quê? Porque não eram verdadeiros cristãos, não eram genuínos. E esse é um traço de alguém que não é genuinamente cristão. A pessoa tem uma tendência muito grande a não ficar na igreja. E se ela fica na igreja, às vezes ela é uma pessoa enganada. Você vai perguntar para ela, ela não sabe assim. Você pergunta assim para ela, nossa, o que Jesus fez na sua vida? Ela vai olhar assim, ela não vai nem saber responder. Então esse é um traço também, a questão da imaturidade. Outra coisa, Deus, ele disciplina filhos. Disciplina. Então pode ter certeza, se nós estamos dentro da igreja fazendo coisa errada, ou se a gente sai da igreja, Deus ele vai trazer de volta. Só não garante em qual estado. Às vezes a pessoa volta arrebentada, às vezes a pessoa volta que nem o filho pródigo, depois de ter comido lavagem de porco, como comida. Imagina, você tinha tudo na casa do seu pai, você está aqui na igreja, você está sendo abençoado, você vive uma vida plena em Deus, e aí você acaba saindo para viver a sua vida do jeito que você quer. E aí você dá um monte de cabeçada na vida. A tal ponto que você olha e fala assim, vou voltar para a igreja. Porque só de eu estar sentado lá ouvindo a palavra, eu estou muito melhor do que essa sarjeta aqui que eu estou jogado. A disciplina de Deus, ela vem para filho. E ela vem para ganhar de volta o coração. Amém. E assim, a gente ora, por quê? Porque nós sabemos, temos familiares aqui, eu tenho, creio que alguns de vocês também devam ter pessoas que infelizmente saíram da igreja. Infelizmente, foram para longe de Deus. E a gente ora para quê? Para que Deus traga de volta, para que Deus restaure a vida dessa pessoa, para que Deus, se for necessário, traga ela, independente de como seja, pelo amor ou pela dor. Por quê? Porque a gente crê, irmãos, que apenas Deus ele pode convencer corações. Apenas Deus ele pode ali quebrantar pessoas a ponto dela olhar e falar assim, não, eu preciso voltar. Poxa, eu tô errado. Olha, eu saí, mas enfim,
quero fazer que nem o filho pródigo, né? Vamos voltar, porque lá é muito melhor. Lá a gente tem uma esperança, tem uma esperança que, primeiro, Jesus Cristo ele morreu para pagar os nossos pecados, ele que pode trazer a salvação. Então, mesmo que eu for lá na igreja e, enfim, não volte aquilo que eu era, aquilo que eu fazia, ainda assim é melhor eu estar aqui. Isso tem que nos trazer uma esperança para orar pelos nossos irmãos, para orar pelas pessoas que a gente conhece, familiares que estão infelizmente afastados, né? E que Deus também nos use, para que, se for assim da vontade, está trazendo de novo uma palavra de evangelho, a palavra do conforto, orar por essas pessoas, para que Deus, né, discipline elas e realmente que elas sejam filhas do Senhor. Não sejam apenas pessoas que acabaram aí apostatando e saindo da fé. E aí agora eu quero ler um texto, que esse texto é bem difícil. Ele está em Hebreus, no capítulo 6. A gente já leu Hebreus aqui, e uma das coisas que eu queria trazer de volta, quando nós falamos do cânon do Antigo e do Novo Testamento, eu não sei se os irmãos lembram aqui que estavam na aula, que tiveram livros e cartas do Novo Testamento, que eles demoraram mais de 100 anos, né, para serem aceitos como canônicos, ou seja, como livros realmente da Bíblia. E Hebreus foi um deles. Né? E Hebreus, esse capítulo 6 aqui, algumas pessoas utilizam ele para dizer que não tem segurança de salvação. Tá? Nós vamos ler e a gente vai comentar um pouquinho por ele. Alguém poderia ler? Eu gostaria que lesse do 1 até... vamos ali primeiro até o 3. Por gentileza. Por gentileza. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Amém. Até aqui, o texto ele tá tranquilo, né? Com chamada maturidade e tal. Lê o 4 e o 5, por favor. Agora aqui vai começar a complicar um pouquinho. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho e o expõem ao vitupério. Então, assim, irmãos, alguns irmãos eles leem esse texto e eles falam sobre essa questão da segurança de salvação. Então, assim, é um texto realmente difícil. A carta aos Hebreus ela é difícil também de ler. Infelizmente, é uma carta que você não encontra muitos comentários. A maioria dos comentários ainda estão em inglês. E uma pessoa assim que fez um bom estudo foi o pastor Antônio Neto. Já referenciando ele aqui, ele fez na Semana Magna. Ele fez também lá na Calvário, acho que está também na internet. Esse eu estava pessoalmente. E assim, irmãos, recomendo fortemente, porque realmente Hebreus é algo que tem muito pouco material. Mas o escritor de Hebreus, falando assim bem por cima, ele é um escritor que ele está mostrando ali para a comunidade, principalmente de cristãos que veio do judaísmo, que o cristianismo, a mensagem do evangelho, a nova aliança, ela é superior à aliança mosaica. Ela é maior do que a lei de Moisés. E é isso, essa é a mensagem, assim, bem a grosso modo, que essa carta está passando ali para os irmãos. Né? Então, assim, ele está falando sobre a questão do judaísmo e que não é interessante ou não é certo você voltar para práticas judaizantes, uma vez que você conheceu o cristianismo e o evangelho. Então, a primeira coisa quando a gente vai ler Hebreus, a gente tem que fazer esse, vamos dizer assim, esse exercício mental.
O autor está escrevendo para uma comunidade que tem fortes, vamos dizer assim, uma forte cultura judaica, e ele está querendo mostrar isso, que o evangelho é muito maior do que a cultura. Lembra que eu falei no começo da aula sobre a questão dos dogmas, sobre a questão de fazer coisas que vão levar a Deus? O judaísmo era muito isso, você tinha práticas que purificava você do pecado, ou, enfim, né, tinha várias práticas ali para aproximar-se a Deus. E eram práticas mesmo. O Evangelho, ele traz uma perspectiva muito maior que essas práticas. Mostrando assim, olha, não são essas práticas que vão te salvar. Pelo contrário, é Cristo que vai te salvar. Então, quando a gente lê aqui, principalmente, o verso 5 e o 6... Aqui fala assim, e provaram, tá falando de pessoas, tá? E provaram da boa palavra de Deus, e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam uma outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Então, existem 4 hipóteses para explicar, principalmente, esse trecho aqui. A primeira hipótese é cristãos genuínos que tinham abandonado Jesus e voltado ao judaísmo. Então, essa é uma delas. 2, ouvintes que entenderam o evangelho, mas não tornaram-se verdadeiros cristãos. A terceira hipótese identifica coisas que acompanham a salvação como a santificação. E aí, o que eles falam? Que essas pessoas, elas foram salvas e santificadas, mas não foram justificadas. Por isso que elas acabaram saindo. E a quarta hipótese, que sustenta que o autor está falando de uma apostasia como uma possibilidade, né? Ou seja, um discurso retórico, tá? E não como uma realidade. E aí, junto com essas hipóteses, elas têm problemas. Então, a primeira hipótese, que é cristãos genuínos que tinham abandonado a fé e voltado ao judaísmo, uma das coisas, irmãos, se a pessoa ela é verdadeiramente salva, se Deus a salvou, a gente já viu que não, mesmo que ela queira, ela não vai conseguir se afastar de Deus. Tá? Então, é um dos traços. Deus, ele busca, Deus, ele pune a pessoa, ele açoita, faz ela sentir na carne se for, né, necessário, mas ele vai trazer de volta. Olha, o Erasmo ele pode fazer de tudo, pode correr para longe o que for, gente. Deus alcança. E assim, Deus vai trazer nem que seja aos pedaços, né, aos pedaços, mas ele traz. Então, essa é muito complicada, por quê? Porque assim, você dizer que uma pessoa era cristão genuíno mesmo, você está dizendo que, de alguma forma, o ser humano ele tem o poder para perder a salvação. Né? Então, assim, ele tem o poder para perder a salvação. Outra também, que é a segunda hipótese, ela tem um probleminha aqui. Né? A segunda hipótese fala o quê? Ouvintes que entenderam o evangelho, mas não se tornaram verdadeiramente cristãos. Por que eles dizem isso? Porque aqui no 5 fala assim, ó, provaram da boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Né? Ou seja, está falando assim, olha, a pessoa aprovou, mas acabaram saindo. E eles pegam uma palavra aqui, que é essa palavra provaram. E aí eles criam um argumento assim que é bastante fraco, né? No mínimo. Então, vamos lá. Pega a palavra provar e fala assim, existe uma diferença entre provar e você realmente, né, enfim, consumir, ou você ser aquilo. O provar é uma maneira muito superficial de você ter o contato com o evangelho, ter o contato com alguma coisa. Imagina que eu tô com uma maçã aqui. Aí eu vou lá, provo. Provei. Deixei ela aqui no cantinho. Se ela tá doce ou amarga, enfim, eu provei. Agora, consumir é diferente. Eu vou lá, como ela inteira, independente se ela ser amarga ou doce. Então, eles fazem isso. Falam assim, não, isso aqui assim, provou num grau ali, deu uma pincelada, mas acabou saindo. Então, eles usam essa palavra para dizer esse tipo de coisa. Qual que é o problema disso? Primeiro, você está pegando uma palavra
e você está criando uma doutrina inteira, ou você está criando uma doutrina muito importante em cima de apenas uma palavra. E nós sabemos que quando a gente lê um texto, ele está dentro de um contexto. Ele está dentro de algo muito maior. A carta aqui, ela não se resume só a essa palavra. Ah, e provaram. Então pega essa palavra aqui, provaram, logo vou aplicar para tudo que dá certo. Aí a gente está ignorando, por exemplo, coisas como o grego, que às vezes uma palavra ela se aproxima do nosso português. E aí você tem uma palavra ali que dentro, né, de um contexto inteiro, aquela palavra é a que melhor cabe, né, melhor convencionou para você colocar na nossa língua materna. Assim como também você pode encontrar um outro texto que está, por exemplo, em Hebreus 2, verso 9, dentro da própria carta, né, dizendo assim, 2, 9, Hebreus. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aqueles que Jesus fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, porque pela graça de Deus provasse a morte por todos. Se você está dizendo que aí é o mesmo verbo provar, né? Só mudou ali, vamos dizer, o termo ou a conjugação verbal. Se você está dizendo isso, então você olha para a carta e fala assim, então Jesus ele provou a morte, ou seja, ele fez assim, ó, ele não encarou a morte como um todo. Ele foi algo assim superficial. Complicado, né? Complicado. Isso assim, beira heresia, se não for heresia. Mas na melhor das hipóteses, está fazendo assim, uma exegese muito errada e muito grave também do texto. Se você for só por isso. Então, é bem complicado você pegar uma palavra e querer gerar uma doutrina em cima de uma palavra ou de um termo que você viu. Tá? A Bíblia ela é muito maior. Terceira hipótese, que temos um probleminha aqui. Vou ler a terceira hipótese. Identifica de coisas que acompanham a salvação como a santificação e não foram justificados. E aí, olha só, é uma das coisas que as pessoas então mais utilizam. Eles falam assim, olha, essas pessoas, elas realmente foram pessoas genuínas, foram crentes e apostataram. Isso é que essa hipótese fala. Mas assim, irmãos, nós já vimos que não tem como, né? E aí, querendo criar, vamos dizer, querendo dar um argumento melhor para isso, as pessoas falam assim, existem duas formas de você sair da igreja. Né? Eles falam assim, que você sair da igreja e você apostatar são duas coisas diferentes. O apóstata é aquela pessoa que, na visão deles, tá? Na visão deles, o apóstata é a pessoa que sai da igreja e ela começa a perseguir a igreja e ela nega a obra de Cristo e aí ela, sei lá, blasfema e fala um monte de coisa contra a igreja. A pessoa vira, sei lá, um anticristo. Né? E a pessoa que se afastou não, ela, enfim, não quer mais, não conheceu a Cristo e saiu. Então eles falam que para a pessoa do segundo caso, que apenas saiu por algum motivo qualquer, existe a possibilidade dela voltar. E para o apóstata, não. Apostatou, acabou. Qual que é o problema disso? Você não tem uma base bíblica falando sobre essa distinção. Assim como também, o único pecado mencionado na Bíblia, que o próprio Cristo fala que não tem perdão, é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Que numa outra aula aqui, a professora Luísa explicou, né, por causa de uma pergunta. Então Jesus estava operando milagres, ali expulsou demônios, e aí os fariseus olharam para ele e falaram, olha, você só está expulsando demônios porque você está com Beuzebu, né? Ou seja, você está com o príncipe de Satanás aí com você, por isso que você está expulsando. E aí Jesus menciona esse pecado que não tem perdão. E nós cremos aqui que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo era naquela ocasião. Então assim, você está dizendo que existe um outro pecado que também não tem perdão, que é o pecado da apostasia. E vou fazer uma menção aqui, né, que eu até estava pensando nisso, que é um termo que eu vou pegar aqui das ciências como um todo. Existe um conhecimento chamado assim, conhecimento empírico. O que é um conhecimento empírico? É um conhecimento ou conclusões que você tira da sua forma de observar o mundo. Tá? Então eu observo a forma de um mundo, logo o mundo é desse jeito, tudo se comporta disso. Qual que é o principal problema disso? Que o mundo é muito maior do que nós
conseguimos enxergar. Né? Então, a gente uma vez viu uma pessoa falando assim, eu nunca vi, ele deu, né? E assim, irmãos, eu nunca vi um apóstata voltar para a igreja. Não, se a gente aplicar isso, eu nunca vi acontecer isso, não tem como, irmãos. Você vê todo o poder e todo o agir do Espírito Santo durante toda a história, durante toda a igreja, durante todo o mundo, durante, sei lá, vamos colocar aqui, durante todo o seu bairro, você vê exatamente como Deus age na vida de cada pessoa do seu bairro que Ele salvou? Você viu? Você concorda que você pensar dessa forma assim, não, é porque eu nunca vi, é algo extremamente frágil? É uma questão de lógica. A ciência, inclusive, assim, é uma coisa que a ciência abobina, esse tipo de conhecimento, que a pessoa só pelo ponto de vista dela observa isso. E eu posso colocar assim um exemplo da minha vida. Eu nunca vi o dom de línguas operando na igreja de maneira bíblica. Eu nunca vi, mas eu creio que existe. E não foi porque eu nunca vi que eu vou afirmar categoricamente. Não, irmãos, não existe, porque eu nunca vi. Nunca vi. Então não existe. Não, irmãos, não funciona disso. Então essa terceira hipótese... Né? Línguas com interpretação. Isso, língua com interpretação, isso. Línguas dentro da igreja, né? Existe o dom de línguas também, que a pessoa ora ali para ela. Esse aí, né? Enfim, esse aí é a pessoa com Deus. Esse aí, entre aspas, a gente não deveria ver mesmo. Mas dentro da igreja, num culto público, uma pessoa falar o dom de línguas e ter um intérprete, isso eu nunca vi. Tá? Nunca vi. Mas eu creio que existe. Se Deus abençoar um dia, pode ser que eu veja. Né? Mas pode ser também que eu não veja. Isso aí é Deus quem vai dizer. E a quarta hipótese, essa é a melhor. Essa ela não deixa ali um problema. Tá? Então assim, o autor aqui ele está discorrendo de uma possibilidade, tá, não realizada. E ele está fazendo um exercício ali de retórico. O que é uma coisa retórica? É quando eu pergunto uma coisa já sabendo a resposta. Então eu pego e falo assim para vocês. Irmãos, é bom a gente orar, não é? Eu não estou perguntando para você se é bom a gente orar. Eu estou afirmando e eu sei que é bom orar. Então é uma pergunta retórica que eu estou fazendo. Então você tem esse elemento da retórica dentro dessa carta aqui de Hebreus. Quando vocês forem ler ali, vocês que estão no plano anual de leitura, vocês vão ver que Romanos, Hebreus, parte ali de Coríntios, tem muito um discurso retórico. Ou seja, o autor, ele está fazendo ali uma série de preposições, ele às vezes está fazendo uma série de perguntas que ele mesmo está respondendo, que o próprio argumento em que ele está fazendo um questionamento também está respondendo. Então você tem esse elemento. Uma outra coisa também que faz dessa hipótese aqui, falando que é algo retórico, né? É que o autor, desde ali da parte que está no capítulo 5, desde o verso 11, ele está fazendo um chamado à maturidade. Por quê? Vamos voltar. A gente estava falando que o autor está convencendo as pessoas, ou querendo convencer as pessoas, que a nova aliança é muito superior à antiga aliança. O que ele quer? Ele quer que aqueles crentes não voltem a práticas judaicas. Pelo contrário, ele quer que esses crentes, eles amadureçam na fé, eles sejam pessoas que cresçam em Deus, que cresçam no Evangelho e justamente parem de acreditar que eles são salvos por tentar cumprir a lei. Porque Jesus Cristo, ele é muito maior que a lei. E Jesus Cristo, ele veio e cumpriu essa lei, sendo que nós não podemos, né, cumprir essa lei. Então, ele está fazendo esse argumento, e aí nós vamos ler daqui a pouco, né, o que, vamos dizer assim, o que fecha isso ali com eles. Então, isso que ele está falando é algo retórico e que está chamando a maturidade e também alertando as pessoas não voltarem mais a práticas judaicas, aos cristãos realmente crescerem na fé e no Evangelho. Você queria falar? Não, pode acabar daí eu emendo no fim. Tá? Então, assim, a gente leu até o 6. Alguém pode ler do 7 até o 10, por gentileza? Eu leio. Pode ler, então. Porque a terra, que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aquele por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está
da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Verso 9 de novo. Mas vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ou seja, é um chamado à maturidade. E se você para ali para... Quando eu falei assim, leiam até o 3, o verso do 6, do 1 até o 3, ele justamente está pegando algumas doutrinas do Evangelho e ele está reafirmando. Tá? Então o verso 1 falando ali, prossigamos a perfeição, o fundamento do arrependimento, das obras mortas e de fé em Deus. Então ele está falando sobre essa questão do arrependimento, da doutrina do batismo, ou seja, o batismo em imposição de mãos aqui do verso 1 e 2, era um ato apostólico que fazia, com que era uma representação assim, olha, agora ele está sendo inserido no corpo da igreja. Então era através do batismo, da imposição de mãos. Então são doutrinas básicas e fundamentais que essas pessoas às vezes estavam negligenciando, esquecendo. E o autor o tempo todo está chamando a maturidade. Então é isso que a gente tem que olhar aqui nesse capítulo. Tá? E essa questão aqui das pessoas que acabaram saindo ali, realmente é um discurso retórico ali que ele está fazendo. Então é por isso que nós cremos que esses versos aqui, principalmente do 4 até o 6, ele está fazendo um discurso ali, ele está falando ali de uma hipótese, de uma possibilidade, e não de uma realidade na vida de uma pessoa que já conheceu a Cristo. Porque nós temos outros capítulos e outras passagens que mostram que, enfim, nós somos seguros na fé. Mas assim, irmãos, não tem problema, tá? Aqueles que pensam assim, olha, eu creio que pode perder a salvação. Se cremos que perde a salvação, pode perder, então vamos orar e vamos buscar em Deus para que a gente não perca a nossa. Então assim, vamos prosseguir para Cristo, é isso aí, Você crê que perde a salvação, irmãos? Então, olha, faça de tudo então para não perder a sua, Fica firme em Deus, pega firme mesmo assim, agarre com as duas mãos em Jesus. E nós que cremos que nós não perdemos a salvação, que fiquemos vigilantes e entendemos que tudo isso é operado por Deus. E isso tem que nos deixar ainda mais, vamos se dizer assim, espertos, Espertos e também vigilantes na palavra, porque o próprio Deus está guardando a nossa salvação. Então, para ambos os casos, irmãos, assim, são questões que às vezes aparecem, são dúvidas que às vezes aparecem. Eu quis trazer esse texto porque, querendo ou não, nós estamos fazendo a leitura anual. E daqui uns dias vocês estão passando ali por Hebreus. Então, foi isso que eu quis trazer. Amém? Acho que um comentário. Só completando, o que acontece? A gente brinca, olha, meu irmão, você acha que não perde a salvação, que perde a salvação? Então, por favor, não perca a sua. Mas assim, o ideal é que você busque em Deus o entendimento. Sim. Eu lembro que quando eu mostrei para Paula a primeira vez sobre o que era a doutrina da segurança de salvação, ela falou, me mostra na Bíblia. Aí eu comecei a abrir versículo. E aí, cada versículo que eu lia, ela baixou a cabeça e falava, Aí no final de uma meia hora, ela falou, olha amor, a vontade que eu tenho é de dizer que não, mas realmente tudo que você leu aí não perde a salvação. E eu lembro que naquela noite a Paula mudou. Como aconteceu comigo. Então existe um tempo para você assimilar. Agora, é interessante porque o próprio Jesus é o primeiro a falar do que aconteceu aqui em Hebreus. Lembra da parábola do semeador? Sim. Eu separei ela aqui, não precisa abrir. Marcos 4,16. Palavras de Jesus. E da mesma forma, os que recebem as sementes sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra,
logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, o próprio Jesus falou que existiam pessoas que recebiam a palavra, entendeu? E ela já produziu um primeiro fruto. Ele recebia a palavra, só que não tinha raiz em si mesmo, uma fé mental. E aí, quando vinha a perseguição, ele abandonava. Aí, quando você chega em Hebreus, qual que é o caso? A pessoa tinha contato com a igreja. Hebreus foi escrito, a carta aos Hebreus, foi escrito para judeus. Então, quando ela tinha contato com o cristianismo, o que ela via primeiro? Milagre. Chovia milagre. Segundo, que ela via um povo amoroso, marcado pelas suas boas obras. Um povo que vendia as propriedades para suprir os pobres da igreja. Aí o que ela via? Viúvas sendo sustentadas. Só que o que acontecia? Quando ela chegava na igreja, as igrejas eram muito simples, mais simples que a nossa. Aí ela começava a comparar o culto no templo. Ela começava a comparar o candelabro de ouro. Ela começava a comparar o sacerdote. Ela começava a comparar o sacrifício do cordeiro, feito na frente de todos. E aí ela começava a perguntar, falar, peraí, mas será que em Cristo é suficiente? E aí ela retornava, mesmo sabendo que Cristo era o Messias, mesmo tendo visto tudo aquilo, ela retornava para o judaísmo, confiando que a salvação vinha do judaísmo. E aí o autor de Hebreus fala, olha, isso aí, não tem mais o que fazer. Entendeu? Para quem não confia em Cristo como Senhor e Salvador, não há o que fazer. Porque não tem como Jesus ser crucificado de novo para você. O sacrifício ele fez uma vez. Ele não pode ir lá e derramar o sangue de novo. Então o que a gente tem que entender é que nas igrejas frequentadas por hebreus, haviam pessoas que voltavam ao judaísmo. Era essa fé temporária que Jesus de antemão avistou. E aí, para completar, que o horário já está avançado, o que acontece? As pessoas por aí, no Brasil principalmente, elas falam o seguinte, para ser salvo, eu preciso perseverar na fé. É o que todo mundo fala. A Bíblia fala diferente. Porque eu sou salvo, eu permaneço até o fim. É completamente diferente. O sinal de quem é salvo é permanecer. Fala, João. Eu estava na igreja, não vou dizer o nome, né? Eles falavam, você tem que esforçar. Se ele não falar em língua, você não é salvo. Eu ficava com medo quando se matava tudo, quase ia quebrar lá. Para não cair, né? Para batizar pelo sangue, você salvo. Quem vai na igreja, que não foi salvo, não fala em língua, não é salvo. Eu nunca pude falar. Sim, não podia nem falar. A Bíblia proíbe falar em língua alta. Uma vez me derrubaram quase do cara que assim, teve que carregar com as duas mãos, meter a faca, caí no chão, eu caí, caí lá. E assim, gente, o Senhor tem me incomodado, principalmente nesse último mês, para a gente tomar cuidado com muita coisa que tem sido falada nas igrejas. O pessoal está longe, o pessoal está fora. Tem gente falando que não deve. Então, assim, muito cuidado. Nós sabemos que tem irmãos, nós sabemos que existem pessoas salvas, mas cuidado. Entendeu? Vamos cuidar do nosso, vamos cuidar da nossa vida e vamos confiar no que a Bíblia fala, não no que os homens falam. Amém? Amém. Era bom cortar?